Então, vamos falar mais de um padrão, né? Na nossa aula 21, nós vamos falar agora do método Mediator. Como o próprio nome está falando, é um método de mediação. Eu coloquei até um avião aqui para como se fosse de uma mensagem que está sendo enviada para outra pessoa, ele está mediando essa informação, certo? Então, é como se fosse um tradutor mesmo, ou um mediador da situação. Então, nesse caso, a gente vai falar aqui, nesse caso, sempre um problema, né? A gente sempre apresenta um problema geral, para, em sequência, a gente vai utilizar uma solução, apresentar uma solução utilizando esse padrão, certo? O padrão Mediator. Bem, qual o principal problema que pode acontecer antes, na verdade, de existir? Obviamente, a gente sabe que os padrões de projetos, eles surgem, na verdade, através de problemas, né? Todos esses problemas foram documentados com uma certa frequência e foram documentados, né, resolvendo ele, utilizando esse padrão. Bem, olha só, o problema que pode surgir é o seguinte: como é que a gente pode reduzir o acoplamento entre objetos que precisam se comunicar? Quando a gente precisa, vamos supor que eu tenho vários objetos, e esses objetos precisam se comunicar entre si. Quando a gente tem exatamente um alto grau de acoplamento, é quando esses objetos fazem essa comunicação de forma bem peculiar. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma comunicação de algo em português com inglês, aí eu fazia já essa comunicação, esse acoplamento, aí depois faria do português para o espanhol, do espanhol para o inglês, do inglês para o francês, enfim. Nesse exemplo que eu estou dando, eu estou acoplando demais a situação, então isso não é legal. O que eu posso fazer? Nesse exemplo que eu estou citando, eu tenho que justamente evitar esse acoplamento e evitar que eu sobrecarregue aí, nesse caso, o nosso programa com várias comunicações e eu crio várias classes ou vários métodos ou vários objetos, enfim. Então, nessa situação, eu preciso evitar, ou seja, eu preciso reduzir esse acoplamento entre objetos que precisam se comunicar entre si, né? Como eu posso deixar a interação entre objetos mais dinâmicas, ou seja, em tempo de execução? Então, esses problemas surgem e a solução para isso é o quê? É utilizar uma estrutura mediator, ou seja, um mediador, para encapsular a forma em que os objetos se comunicarão, ou seja, a gente vai criar uma forma universal de comunicação, e aí a gente vai, quando a gente for precisar que esses objetos se comuniquem entre si, a gente utiliza esse mediator, né? Nesse caso, esse mediador. Os objetos não precisam se conhecer, pois toda a comunicação, ou seja, toda a interação, ele vai ser realizada através de um mediador. Então, vai ter dois objetos que não se conhecem, e o mediador que vai fazer justamente a ponte entre eles, certo? Bem, nesse caso, o mediator tem como objetivo definir, na verdade, um objeto que encapsula como um conjunto de objetos interage, ou seja, o mediator ele tem essa principal função de encapsular desse conjunto de informações ou de objetos que vai interagir. Esse mediator ele vai promover exatamente o quê? Um acoplamento fraco, então, evitando que você sobrecarregue o nosso programa com objetos que têm uma interação entre si, ou seja, que tem um acoplamento direto, certo? Então, a gente vai ter um acoplamento fraco e manter os objetos que não se referem um ao outro explicitamente, permitindo assim a gente variar a sua interação de forma independente, certo? Então, essa aqui é a principal característica do mediator. E o problema que a gente vai usar é um mediador de um chat, uma sala de comunicação, certo? Então, eu vou ter aqui um chat room, e aí ele vai ter exatamente aqui a função de traduzir, nesse caso, o mediador. Então, vai ter vários usuários, aqui eu vou ter um usuário em português, um usuário em inglês. Um usuário, por sua vez, ele tem um nome, ele tem uma língua, nesse caso, um padrão de língua. Vai ter um mediador que vai fazer com que faça a comunicação entre eles, né? E aí eu vou ter justamente aqui um usuário, que vai enviar mensagem e também receber mensagem. Então, tem dois métodos aqui, um que envia e outro que recebe essa mensagem, esse usuário, certo? E eu tenho também aqui dois tipos de mediador. Olha só, nesse caso, o mediador aqui também vai ser uma interface que vai ter atributos como sendo métodos, na verdade, abstratos, que é adicionar um usuário, remover um usuário, e também
é como se fosse realmente o mediador do chat, né, nesse caso. Ele pode adicionar e pode remover usuários, e também tem aqui o que vai enviar em mensagem com base na mensagem, se essa mensagem também é para todos ou para alguém específico. E nesse caso, esse mediador, ele pode ser dois tipos. Pode ser um chat mediator ou um translator mediator. Ou seja, o chat mediator é como se fosse todas as pessoas trabalhassem, falassem todas as linguagens, né? Por exemplo, vai estar lá 3 usuários que falam 3 línguas diferentes e eles se comunicam entre si, conseguem entender o que cada um está falando. Nesse caso, o chat mediator tem um adicionar usuário, remover usuário e enviar mensagem, né? Nesse caso, a mesma coisa, porque ele recebe justamente, como é uma interface, né? Nesse caso, então ele recebe exatamente os mesmos métodos do mediator. E aí também tem um translator mediator que recebe as mesmas coisas, só que nesse caso, a principal mudança que vai ter entre um e outro é exatamente em que um ele traduz literalmente e o outro não, né? Então, isso aqui é como se fosse um chat normal e um chat já traduzido, ou seja, a palavra, o que você digita, vamos supor, em português, a outra pessoa, o tradutor, ele já vai, o mediador já vai traduzir para o inglês, para a pessoa que está lá do outro lado entender. E a outra pessoa que está falando em inglês, escreve lá no chat, e a outra pessoa que fala em português consegue compreender porque o mediador conseguiu traduzir do inglês para o português de forma automática, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou compartilhar agora aqui o NetBeans. Deixa eu só apresentar aqui uma guia, uma janela. Bom, deixa eu só fechar aqui do outro padrão, né? Nesse caso, deixa eu só fechar aqui. E a gente vai falar agora desse outro padrão, que é o Mediator. É bem simples o programa. Eu vou ter aqui um modelo. Primeiramente, eu vou ter um usuário e também vai ter a linguagem, certo? A linguagem eu coloquei como fosse um enum. Eu vou ter 2 tipos de linguagem, nesse caso, ou português ou inglês, mas podia ter outro aqui. E aí, nesse caso, eu coloquei uma implementação simples para a gente entender, certo? Então, o language é um enum, ou seja, é um tipo que a gente está criando, ou português ou inglês. Em usuário, se você for observar, ele tem exatamente 3 coisas. Tem o nome do usuário, tem uma linguagem, que é aquele enum que a gente criou, e tem um mediator. Aí eu vou precisar falar do mediator agora, certo? Então, tem aqui o mediator. Acho que é melhor falar uma coisa por vez, né? Nesse caso, a gente vai, daqui a pouco, entra no mediator. Deixa eu só mostrar aqui como é o usuário. Ele vai ter um mediador. Então, eu vou deixar aqui isso aqui para explicar depois, certo? Mas perceba-se que eu tenho exatamente um usuário que tem um nome e a linguagem que esse usuário fala e vou ter, porque é um chat, né? Nesse caso, eu já coloco a implementação no mediador. Aí, eu vou ter exatamente os métodos gets e sets de cada um. Olha só, o getName vai ter... Eu não fiz o set, né? Mas porque eu coloquei o construtor, né, dessa forma, this name recebe name, mas poderia ter também o set name, mas ficou informação redundante, né, então eu só coloquei os gets mesmo. O get name e o get language, e tem 2 padrões, 2 métodos que foi criado, que é os enviando mensagem, ele não é uma classe normal, né, convencional do usuário, né, no caso, ele é uma classe abstrata, porque eu criei 2 tipos de usuário, que vai dar características deles. Mas eu poderia também ter colocado aqui nessa classe usuário o tipo, na verdade, né, ou português ou inglês. Mas aí eu preferi criar justamente o English User e o Português User, que também estende através da herança, né? Porque a gente criou uma classe abstrata, então a gente criou aqui o English User e o Português User, que recebe exatamente as mesmas características do usuário. Não precisou criar aqui nenhum método, mas a gente criou um construtor aqui, que esse português user é um usuário português, nesse caso brasileiro, né, pode ser também, que ele tem um nome e tem um mediador para ele. Aí ele recebe aqui através do super o nome, o mediator e a linguagem, que aí nesse caso a linguagem que a gente está trabalhando, nesse caso seria o português. Já no inglês seria a linguagem em inglês, certo? Bem, aí nesse caso, em user, ele tem exatamente essas características, e aí tem exatamente os métodos que ele está criando no usuário. O usuário, além de ter um nome
e a linguagem, ele também pode enviar e receber mensagens. Ele pode enviar a mensagem para todos ou a mensagem para um usuário específico. Então, se ele enviar uma mensagem para todos, ele recebe exatamente, ele está enviando a mensagem, olha só, diz, enviando a mensagem e recebe o nu aqui porque ele não tem um usuário específico que está enviando para todos. Já no outro, no send image, perceba que é o mesmo nome nesse caso, só que nesse caso ele está criando aqui um construtor com atributos diferentes, é possível também fazer, né, criando exatamente dois métodos com o mesmo nome, né, mas aí eu recebo características, ou seja, atributos diferentes, a gente colocou aqui para um usuário específico. E aí, nesse exemplo que eu estou dando, ele recebe aqui a string, né, com base no receptor, no nome. Se ele for diferente no, ele retorna justamente o getName para todos, né? E aí, caso contrário, ele vai setar com base no nome do usuário. E aí ele retorna justamente um formato de string de mensagem, que no caso é dessa forma, que o usuário S, nesse caso, esse usuário está enviando uma mensagem para um outro usuário, e aí ele retorna justamente o nome da pessoa, a mensagem e o receptor, que é o nome do usuário, certo? O receptor. E aí, também nós temos o que recebe mensagem, ele recebe a mensagem de alguém. Mesmo que se essa mensagem fosse enviada para todos, ele vai receber essa mensagem de alguém, né, nesse caso. Então, ele vai receber exatamente um formato aqui, né, recebe a mensagem com base aqui no usuário que recebe essa mensagem de alguém. Aí tem o nome, a mensagem e a pessoa que enviou essa mensagem para esse usuário. Então, todo usuário tem essas características. Ele pode ser um português user ou um English user, ou seja, um usuário inglês ou um usuário português. Bem, uma vez definido isso, ele tem um mediator lá que eu falei no nosso user, né, que é uma classe abstrata, mas nós temos um mediator que também é uma classe abstrata. O que tem nesse caso no mediator? Você percebe-se que ele é uma classe abstrata que tem o quê? Adicionar usuário, remover usuário, ou até mesmo nesse caso, o próprio usuário ele pode fazer, tem justamente essas características, né? Nesse caso, pode adicionar ou remover o usuário do chat. Aí, por exemplo, aqui eu tenho, como acontece realmente, por exemplo, quando atribui variantes, por exemplo, no Instagram, no WhatsApp, por exemplo, tem essa característica, se ele for administrador, né, nesse caso. Bem, enfim, aí eu tenho aqui o adicionar usuário, que recebe um usuário, e aí ele recebe aqui uma mensagem de formato, que esse usuário, ele foi adicionado na sala, né, ele recebe através do getName, né, user.getName. Então, user getName recebe esse usuário. Então, a gente está criando aqui exatamente uma memória, né, como fosse realmente algo que a gente está trabalhando aqui nessas aplicações, sempre está usando o Java útil, HashMap e o Map, nesse caso, para justamente criar como se fosse uma lista de usuários da nossa aplicação. Algumas aplicações elas estão sendo mais rebuscadas, mas é só para a gente ter uma noção aí do que a gente pode trabalhar no Java, certo? Então, aqui eu tenho criando novos usuários, ou seja, uma lista de usuários, eu estou adicionando e removendo usuários, então eu posso tanto adicionar como remover usuários, e também tem aqui o enviar mensagem. Então, eu tenho o enviar mensagem, que você percebe que ele tem aqui uma mensagem, que é do tipo string, um usuário, né, um to, que é user, ou from, que é user, ou seja, pode ter uma mensagem, pode ser enviada de uma pessoa para outra pessoa. Se esse to aqui, nesse caso, esse to, for null, isso quer dizer que ele vai criar, vai percorrer a minha lista de usuários com base nos valores. Se esse usuário aqui, né, user.getName for igual a from.getName, ele vai continuar e ele vai receber, esse usuário vai receber essa mensagem através de um getMessage. Esse usuário seta a mensagem com base em alguém, nesse caso, né? Nesse caso, ele recebe essa informação. Caso contrário, esse to recebe essa mensagem através do getMessage, que tem como parâmetro, ele recebe justamente essa mensagem, o usuário que enviou e a pessoa que recebeu, né? No caso, o contrário, né? Aqui seria a primeira pessoa
que recebeu e de alguém, né, nesse caso. Esse aqui pode ser tanto uma pessoa do chat ou para todos, nesse caso, essa mensagem está sendo enviada para todos. E aí depois tem também um outro, como aqui é uma classe abstrata, eu coloquei, na verdade, eu criei uma classe abstrata e tem só um método abstrato que é o getMessage. Porque assim, para enviar a mensagem, nós temos o setMessage e tem outro getMessage, né, que tem exatamente diferente para os dois tipos de mediador. A gente mostrou que tem dois tipos de mediador, que é o Chat Mediator e o Translator Mediator. Eu criei aqui o Chat Mediator, que aí, nesse caso, ele recebe todas as características de um mediator, nesse caso, só que, nesse caso, eu retorno uma mensagem pura, ou seja, vamos supor que num chat de comunicações eu vou ter exatamente os usuários falando na sua própria língua e a mensagem vai estar exibida lá no formato da língua dele, nesse caso, e aí vai ficar português com inglês, juntando tudo, né? E aí o que pode ter a mais é justamente o Translator Mediator, que ele tem uma aplicação a mais, que é justamente um tradutor, que eu criei aqui exatamente acho que foi em Service, né? Que é um serviço aqui que a gente criou de Translator. Um serviço bem simples, né? Que eu coloquei aqui, que é traduzir o inglês para o português e do português para o inglês. E aqui criou justamente como fosse justamente um mapa, nesse caso exatamente um banco, né, de informações. E aí, olha só, ele vai criando exatamente o nosso banco do inglês para o português e do português para o inglês, a seguinte situação, através de um construtor que a gente cria aqui, que eu coloquei apenas 4 mensagens, né, por exemplo, do Oi, hello, por exemplo, tudo bem, how are you? Estou bem, obrigada, I'm fine, thanks, tchau, bye, por exemplo, só perguntas, assim, coisas bem básicas e fez o processo de tradução o contrário, que seria justamente do inglês para o português, que repetiu exatamente o put antigo e só fiz trocar exatamente as mensagens do hello para o oi e assim por diante, certo? E aí, nesse caso, seria esse aqui, que é o Translator, que eu criei justamente um Translate Mediator. Bem, esse Translator tem, além disso, ele tem duas situações, né, que é o Get Translate, ou seja, a tradução literal, que vai fazer com que a gente traduza a linguagem que está sendo enviada e a linguagem que está sendo recepcionada. Nesse caso, nós temos uma linguagem de envio e uma linguagem de receptora. E, além disso, tem outro padrão, que é a própria mensagem. Então, eu estou falando do português para o inglês e a mensagem que eu estou trabalhando, nesse caso. Aí ele faz o seguinte, se a mensagem que a gente está enviando, por exemplo, foi igual no caso, sender language foi igual ao receive language, ou seja, a própria linguagem for tanto a que envia e como a que a recebe, por exemplo, do inglês para o inglês, então ele vai retornar a própria mensagem, então não faz sentido traduzir. Agora, se for vamos supor que a linguagem que a gente está enviando, por exemplo, seja o português, o que vai acontecer? Ele vai retornar através do nossa base de dados, a tradução da mensagem, né, se ela for diferente de novo, significa dizer que essa mensagem, né, do português para o inglês, né, e aí for diferente de novo, ou até mesmo a mensagem do português para o inglês, através do retorno dessa mensagem, ele retorna essa mensagem traduzida, se essa mensagem estiver dentro do nosso banco. Por exemplo, se a gente coloca uma mensagem que não tem nada a ver, por exemplo, que não tem aqui, que o nosso tradutor não consegue entender, ele não vai retornar essa mensagem. É isso que está dizendo aqui, certo? Se ela for diferente de novo. Significa dizer que ela não esteja no banco, né? Por exemplo, se o do português para o inglês não tiver no nosso banco, for diferente de novo, então ele retorna essa mensagem se tiver justamente no nosso banco. Então, se for uma mensagem que tiver acessada, nesse caso do português para o inglês, ele vai retornar a tradução do que você está dizendo, por exemplo, tudo bem, ele vai trazer o how are you, por exemplo. E aí, do inglês para o português, ele vai retornar a mesma situação, né, do inglês para o português. Se essa mensagem não tiver, ele não retorna. Se caso tiver, ele retorna a mensagem com base no nosso banco. Então, poderia ser ampliado aqui, eu só coloquei alguns exemplos de mensagem. Então, esse aqui é o serviço do Translate. Então, perceba que o Chat Mediator ele recebe exatamente a mesma situação, só que o get mensagem, ou seja, como se fosse configurando a mensagem, né? Por exemplo, se você observar o mediator mesmo, né? Olha só, ele tem todas as características de um chat, né? Que é adicionar usuário, remover usuários, enviar mensagem, de qualquer forma tem que ter enviar mensagem com base no receptor,
e numa pessoa que recebe essa mensagem, nesse caso, em que aqui envia e aqui recebe, e a outra que seria um método abstrato, que seria justamente o método get mensagem, como fosse configurando essa mensagem. Essa mensagem ela é configurada através do chat mediator, através apenas do retorno da mensagem bruta mesmo, ou seja, se eu estou falando em português, o chat vai lá em português, mesmo que todos os usuários sejam em inglês, por exemplo, certo? Mas no caso, por exemplo, que tem vários usuários em português e vários usuários em inglês e só eu em português, por exemplo, ele tem uma função a mais, que é o Translator Mediator, que vai fazer com que eu traduza essa mensagem para o inglês, por exemplo, certo? Então, através do Get Message, por exemplo, eu retorno através de um método, de um tradutor, ele retorna justamente o Translate, um Get Translation, recebe exatamente, pega a mensagem, a linguagem do envio, né, e a linguagem da pessoa que recebe essa mensagem e a própria mensagem, e traduz no nosso banco. Se essa mensagem contiver no nosso banco, ele faz a tradução literal, e aí poderia usar uma API do próprio grupo, do Google, por exemplo, vamos supor, né? Então, a tradução literal do que está falando, certo? Então, aqui só está mostrando apenas algum exemplo de mensagem e ele retorna justamente essa tradução. Agora, vamos para a parte do cliente, né, do client. No cliente, eu tenho aqui exatamente uma situação de um chat. Eu vou colocar a seguinte situação, eu vou brincar aqui um pouco com vocês, do como seria o chat mesmo. Eu coloquei um chat ROM mediator e um chat ROM com base no tradutor, ou seja, dois tipos de chats. Um chat convencional e um chat com tradutor. Eu vou colocar primeiro um chat com tradutor, certo? Quer dizer, no convencional, que é o chat mediator, que é o chat convencional. Então, eu vou ter 3 usuários aqui, que é Alan, José, Sui e Maria. Alan, ele é um usuário em inglês. Já José é um usuário em português. Sui é um usuário em inglês e Maria é um usuário em português. Então, percebe-se que nós temos exatamente aqui o nome deles, né? Ele recebe os atributos, né? E o nome deles no chat. Então, ele recebe exatamente o chat ROM aqui, mediator. E aí, nesse caso, o chat ROM adicionou a Alan, adicionou também Sui e adicionou Maria. Então, tem 3 usuários lá no nosso chat. E em seguida, Alan vai mandar a mensagem de hello. E aí, Maria vai mandar a mensagem, oi, Alan. Percebe-se que Alan, nesse caso, ele é inglês e Maria é português. Então, nesse chat mediator, por exemplo, as mensagens hello e oi vai ter que ser exibidas, nesse caso, sem a tradução literal, certo? Mas que essas palavras estejam lá no nosso translator mediator, né? Nesse caso não tem lá, né? A gente não está usando o translator mediator, sim o chat mediator, então a mensagem vai vir bruta mesmo por conta do nosso chat mediator, ou seja, ele retorna a própria mensagem, né? No próprio get message. Depois, em seguida, ele foi remover o Sui, nesse caso, o Sui não estava interagindo, então ela foi removida. Depois, em seguida, Maria fala agora com Alan, né? Tipo, how are you? Por exemplo, nesse caso, porque Maria, ela é bilíngue, nesse caso, ela fala tanto português, exatamente isso, né? Olha só, exatamente isso, ela fala português e inglês. Então, ela fala, how are you? E ele também ele é bilíngue, ele fala assim, estou bem, obrigada. É uma salada de tanto português como inglês aqui, mas enfim, eles estão falando exatamente. Alan tá mandando, olha só, Alan tá mandando a mensagem. Na verdade é o contrário, né? Desculpa. Ele tá mandando a mensagem, né? No caso, ele tá mandando a mensagem para todos aqui, né? E aqui tá mandando mensagem apenas para Alan. Exatamente isso, né? Só, porque o send message, né? Enviando a mensagem pode ser enviado para todos, como ele não setou aqui a informação para quem está enviando, está mandando a mensagem para todos, e aí Maria está respondendo apenas a Alan, dizendo oi, exatamente isso. Depois foi removida Sui, e aí depois, em seguida, Alan mandou a mensagem, how are you, para Maria, nesse caso, específica para ela, e depois Maria mandou uma mensagem específica para Alan, dizendo que está bem, obrigado. Depois disso, no chat, eu vou fazer aqui a execução para vocês verem, eu vou só comentar esses dois, e aí vocês vão ver exatamente isso, certo? Então, vou executar aqui para vocês verem. Olha só, Alan, Sui, Maria e Alan entraram na nossa sala, nesse caso, né? Nesse caso, primeiro Alan, Maria e Sui. E aí depois Alan mandou a mensagem de olá para todos, porque nesse caso ele viu que o atributo só mandou oi, né? Hello, nesse caso.
Ah, nesse caso ele já está traduzindo, né? Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu coloquei o Chat Room Mediator, o Chat Mediator. Deixa eu ver aqui como é que ficou, peraí. Sui mandou mensagem, eu coloquei esse comentário. Ah, porque tem esses outros aqui, né? Tá, peraí, no English. Deixa eu executar isso aqui pra ver. Deixa eu só comentar. Deixa eu comentar todos esses aqui, peraí. Só pra gente ir acompanhando o processo. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho exatamente um chat mediator e estou apenas adicionando os usuários. Então, tem que estar apenas executando o arquivo. Olha só, Alan entrou na sala, Sue entrou na sala e também Maria entrou na sala. Se eu adicionar aqui, Alan mandou a mensagem de hello, o que acontece? Olha só. Tanto quando a gente fala mensagem para todos, então, olha só. Então, a Alan ele enviou a mensagem de hello para todos. A Sui, que estava no chat, e Maria também estava no chat, receberam essa mensagem de hello de Alan. É exatamente isso que está acontecendo. Então, por mais que Sui não tenha interagido no começo e Maria também não, então eles receberam a mesma mensagem de hello, certo? Depois disso, Maria respondeu a Alan, certo? Então, vou parar de comentar aqui. Então, ele recebe dessa forma, olha só. Maria mandou a mensagem de oi para Alan e Alan respondeu a mensagem de oi para Maria. Então, perceba que não está tendo a tradução aqui, certo? E depois, no chat room, eu tenho que remover o usuário Sui, nesse caso. Então, Sui saiu do chat. E, em seguida, tanto Alan como Maria começou a trocar mais mensagens. Então, Alan mandou mensagem How are you para Maria. E aí, Alan recebeu essa mensagem. Em seguida, Maria também enviou uma mensagem para Alan, que está bem, obrigado. E também Alan recebeu essa mensagem de Maria. Depois disso, José saiu do chat, né? Olha só. José saiu do chat. Em seguida, José mandou a mensagem. Não, desculpa. Quem mandou. Na verdade, José entrou no chat e em seguida José mandou uma mensagem de oi para todo mundo. E depois Maria saiu do chat. É exatamente isso. Olha só. José entrou na sala. José mandou uma mensagem de oi para todos, e tanto Alan como Maria recebeu essa mensagem de José, e depois Maria saiu do chat. Pronto, então essa aqui é a situação que acontece sem um tradutor. E aí, olha só, o Mediate vai fazer exatamente esse processo de comunicação. Eu vou trocar o chat room no caso, o Mediator de chat room para chat Mediator para Translate Mediator, certo? Que vai traduzir. Então, eu vou fazer também esse mesmo processo que a gente fez aqui, olha só, começando do zero, e vai fazer justamente as interações, certo? Então, eu vou primeiro criar os usuários, né, que é tanto Alan, Sui e Maria, estou executando aqui. Os três entraram na sala, e agora vamos adicionar a primeira mensagem de hello para todos, certo? Então, olha só. Alan, eu vou só mostrar aqui o que acontece na prática, olha só. Alan aqui mandou a mensagem de hello para todos. Então, ele é inglês, né? Olha só, Alan, ele é um usuário inglês. Tanto Maria, né, só Maria que é português nesse caso, né? Brasileira pode ser, e Sui é inglesa nesse caso, né? Olha só. A Sui, que é inglesa, recebeu a mensagem de Alan com hello, certo? Já a Maria, que fala em português, ela recebe a mensagem de hello de Alan para oi, nesse caso, para uma linguagem que ela consegue compreender, certo? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Depois disso, Maria mandou uma mensagem de oi para Alan. Então, sabe o que ele recebe lá? Ele recebe oi ou hello? Então, ele vai receber exatamente o hello de Maria. Por mais que ela não fale inglês, ele recebe exatamente, Alan recebe essa mensagem de hello de Maria, certo? Então, percebe que tem a comunicação direta aqui, certo? Depois, Sui sai do chat e, em seguida, Alan começa a conversar com Sui, né? Nesse caso aqui, eu acho que eu apaguei, né? Seria Maria, ponto, envia mensagem. Pronto. Então, Maria e Alan estão se conversando, mesmo que eles falem de línguas diferentes, aqui o Mediator vai fazer a tradução diretamente para a gente, certo?
Então, olha só. Alan mandou mensagem, how are you, para Maria, e Maria recebeu, que Maria fala em português, recebeu tudo bem, Alan. De Alan, nesse caso, né? E depois Maria recebeu, estou bem, obrigado, de Alan, e aí Alan recebeu I'm fine, thanks, de Maria, ou seja, a tradução literal do que ela está falando. Bem, é isso que acontece aqui através do mediator. Essas são as principais trocas. Então, se eu, por exemplo, mandar aqui, José mandar mensagem de oi, quem tiver no chat que fala português vai receber oi, caso quem fala em português, inglês vai receber hello, certo? Bem, essa é a principal vantagem aqui do mediator, porque eu não preciso, na verdade, fazer essa comunicação. Você percebe que tem vários objetos conversando entre si, nesse caso, os objetos são quem? Alan, José, Su e Maria, que estão conversando entre si, e aí tem um mediador, né, por exemplo, que está fazendo exatamente essa troca. O chat mediator, por exemplo, é um padrão, sem um padrão do mediação, porque tem a mediação, acontece a mediação, só que nesse caso a mediação acontece utilizando várias línguas, e aí as pessoas têm que ter domínio desses objetos, nesse caso do idioma. Já aqui o mediador faz a comunicação diretamente, faz essa troca por conta da característica do padrão, que é mediar a comunicação desses objetos. Bem, é isso.